Eu queria primeiro, o Ricardo, nós já apresentamos ele na semana passada, ele também falou muito dele, né? É uma das pessoas que mais conhecem motores de popa no Brasil, já tem cursos aqui, tem cursos lá fora, e cuidou do Fórum da Náutica também, da revista Náutica, durante muito tempo. E então eu não quero mais falar do Ricardo, porque o Ricardo é o MacGyver, ele é muito conhecido. Nós vamos agora direto ao assunto, Ricardo. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de motores de popa. A partir daí, o motor de popa, nós falamos dos motores de popa, mas eu queria reforçar um pouquinho o conceito do motor de popa elétrico, antes da gente entrar nos outros assuntos. O que você tem para falar sobre o motor de popa elétrico? Olha, o motor de popa elétrico, como o próprio carro elétrico, primeiro, a princípio é uma ideia utópica, né? Que é o ideal você pegar o teu veículo, seja o barco, seja o carro, você parar em algum lugar, pega um fio, bota na tomada e quando você voltar está energizado, vamos embora e segue em frente. Isso daí não é um futuro distante, é um futuro, em certos casos, até já é a realidade. Mas o que estava inviabilizando isso, era a durabilidade da bateria, o quanto de potência a bateria poderia ser transformada no giro do hélice, e, e outra coisa, como é que a gente vai gerar essa energia, né? Já que o motor só consome energia. Existem teorias e tecnologias novas que o motor funcionando, ele ao mesmo tempo está gerando energia. Claro que ele não gera aquilo que ele consome, ele vai gerar sempre menos aquilo que ele consome. Mas o que você faz com isso? Você retarda a sua autonomia, você aumenta a sua autonomia, você retarda o desgaste da própria bateria. Então, existem motores que estão sendo desenvolvidos, evoluídos pelas marcas, que, como é que se diz? Que o motor ele é híbrido, metade gasolina e metade... só um minutinho, que tem um rapaz aqui, querendo entrar na conversa, mas ele não vai entrar, não. Vamos lá, isso que dá que a gente fala quando fala de casa. Esse aí adora ficar em cima de mim. Mas vamos lá. Então, tem motores que você híbridos, que parte ele funciona a explosão, gasolina, e outra parte ele funciona elétrico. É claro que é elétrico em baixo giro e altos giros. Ou seja, quando ele está funcionando a gasolina, ele está carregando a bateria do motor elétrico. E o motor elétrico funcionando, você lenta ali no currículo e vai funcionar. Ou seja, são teorias que ainda não estão no mercado, é uma coisa que está chegando ainda aí. Vamos ver se funciona ou não funciona. E eu espero que sim. Eu acho que o motor elétrico é evolução. Eu acho que o motor elétrico vai substituir os motores de, vamos dizer assim, de 40 HP para baixo. Não vamos ter mais motor a explosão. Motor, seja 4 tempos, 2 tempos, gasolina, a gente não vai ter mais aí no futuro próximo. A gente vai ter somente os motorzinhos elétricos. Ou seja, você tem fornecimento e a própria bateria. Se eles autogerarem a própria energia, você vai ter uma bancada de bateria menor dentro do barco, que é o que pesa dentro de uma embarcação. Todo lastro significa maior arrasto, menos desempenho, maior consumo. Então, se você conseguir pegar essas baterias e torná-las bem mais leves, então você vai viabilizar o uso dos motores elétricos futuramente. Existem alguns motores, o próprio Márcio já testou alguns deles aí que estão no mercado, mas são motores de baixa potência, né? Você falou de você acredita que até 40 HP logo teremos somente motores elétricos, é isso? Olha, eu acho que o sinal é o seguinte, até o final da nossa década de 20, ou seja, até 2029, vamos chamar assim, olha, aqui na América do Sul, de repente demora um pouquinho, mas eu acho que vai ter sim. A gente vai ver. Vamos mudar um pouquinho aqui, vamos para carro. A BMW está trabalhando muito nos carros pequeno porte, dela com motores elétricos. A Volkswagen também. Então, se eles estão trabalhando nos veículos que são de cidade para trabalhar com motores elétricos, os fabricantes de motores de polpa também vão ver isso. Vão ver que isso é um controlava no pedal. Internet nesse horário, né? É muito concorrida. Aqui, você está falando da BMW, repete a partir da BMW, que já tem com os carros elétricos. Então é o seguinte, a BMW e a Volkswagen já estão desenvolvendo carros elétricos de pequeno porte, ou seja, para usar dentro de cidade, para uso comercial.
para aquele entregador de alimentos, o comerciante, então estão desenvolvendo para isso, que é exatamente que é o pequeno curso, ou seja, ele não tem alta velocidade, mas ele precisa funcionar o dia inteiro para ficar lá quicando dentro da própria cidade, parado em tráfego, em trânsito e tudo. Então estão desenvolvendo motores pequenos e de custo, claro, baixo, não adianta você querer uma van para entregar flor, que a van custa 3 vezes a sua loja, você vai ter que vender 1 bilhão de rosas para poder pagar aquela vanzinha. Não, não é por aí. Então, eu estou dizendo, se os automóveis estão fabricando isso, estão planejando isso, os motores de polpa também, porque é uma questão de autonomia e espaço a bordo. Em último caso, eles estão viabilizando a questão de poluição, posso ter certeza disso. O negócio é uma concorrência de baixar o custo dos produtos, né, dos motores, e fazer com que eles sejam fiéis à marca. Olha, estragou uma rabeta, vamos dizer, no motorzinho elétrico. O cara não vai mandar consertar a rabeta, o cara vai fazer substituição da peça. E aí é onde os fabricantes, as montadoras ganham dinheiro, na substituição de peça. Botar o maior número possível de produtos no mercado. Ok. Outro assunto. Agora vamos para o outro lado, né? Então falamos de motores elétricos até 40 HP. Agora, a potência do motor de polpa. Nós falamos rapidamente isso na semana passada, mas gostaria de voltar a esse tema. Até que potência? Qual é o motor de polpa mais potente do mundo? Olha, a Seven é uma empresa americana que foi adquirida recentemente pela Volvo Penta e ela desenvolveu um motor de 726 HP. 726, é isso que eu vi? 726 HP. É um prédio de 12 cilindros, em pé, 12 cilindros? 4 tempos, 12 cilindros, e 12 ou 8, agora Não é V8, não? É 8 cilindros. Acho que é V8, né? V8, V8. 12 cilindros, eu estou aqui viajando na maionese com 12 cilindros, V8, desculpa, V8, 8 cilindros, um prédio, de qualquer forma é um prédio. Você pega 8 cilindros, bota ele em pé, se você é um mecânico de 1,70 m que nem eu, chega perto do motor desse e fala assim, cadê a escada? Senão você não consegue mexer no motor. Cadê a escada? Senão vai. Nos outros a gente consegue mexer nos motores. Mas isso é lá fora. Trouxeram para o Brasil uma parelha desses, estava até no Rio de Janeiro, em Yacht Club do Rio de Janeiro, e conversando em off com as pessoas, não rodou muito bem com o nosso combustível, porque a octanagem do nosso combustível, por mais que exista pódio, ainda assim ficou um pouco aquém. Um barco se sentia pesado, a impressão que dava que o barco era pesado. Pô, será que o barco é muito pesado para os motores? Não, é a questão de combustível nosso, que ainda não se adequou a esse tipo de potência. E como eu disse na outra vez, o nosso consumo de gasolina náutica no Brasil é muito pequeno em relação ao consumo de automóveis, então para mexer nisso daí, os carros têm que exigir isso e aí de repente a gente vai na mesma onda. Mas no Brasil não, no Brasil a gente tem motores aí, nos motores brasileiros a gente vai na casa dos seus 350 HP, já são comuns, você vê motores de 350, barcos de grande porte, de 40 pés, com 2, 3 motores de 350, e existem alguns com 400. Os com 400 no Brasil? O próprio fabricante, 400 no Brasil. Os com 400 no Brasil, a gente deve contar nos dedos assim mesmo, com pouco dedo na mão, porque o fabricante trouxe esses motores, escolheu os clientes a dedo para botar os motores simplesmente por uma questão de laboratório. Né? Se o laboratório, se os motores resistirem, tudo, de repente existe um estudo de trazer eles para o Brasil. Então, se você quiser comprar um 400 HP, você tem que pedir uma autorização ao fabricante para poder trazer. Mas então é isso. Mas os 350 HP já são mais comuns, a gente viu. Os 300 HP, então, volta e meia, você esbarra no 300 HP, 4 tempos aí no mercado, e os próprios 2 tempos, no caso, a única que faz os 300 HP, 2 tempos era a Evinrude quando ela fazia motores. Primeiro lá fora, até que tamanho de barco estão usando motores de polpa, depois vamos ver até que tamanho de barco estão usando os motores de polpa no Brasil. Vamos lá. Lá fora, acima de 40 pés, já estão usando. Como é que começa o seguinte, não sei se os nossos ouvintes tiveram oportunidade de ver um Miami Boat Show, esses boat shows que tem na costa leste dos Estados Unidos, eles fazem o seguinte,
Eles pegam uma embarcação de 44 pés, quase 50 pés, e botam lá uma fileira. Quantos motores, Ricardo, numa 40 pés? Quantos motores de popa o americano? 5 motores. 5 motores. Enquanto aqui o diesel é mais barato, mas você tem um diferencial. Por que esse barco não usa motor a diesel e sim motor de popa? Existe, claro, o espaço interno do barco, aquela parte ali de trás, que a gente chama de sala, né? Ali atrás, ali você tem uma área muito grande. Se o barco é de pesca, a gente chama de praça de pesca, também é uma praça muito grande. Isso é óbvio que isso influencia muito na hora de você comprar o barco. Você quer o espaço, você não quer uma garagem para os motores e o resto todo mundo fica esmagado numa kitnet lá na frente. Não é por aí. Mas a grande diferencial americano é que lá o diesel não é subsidiado que nem no Brasil e o diesel é muito caro. Então, já aqui, e a gasolina lá é mais barata. O próprio galão deles lá é muito mais barato. Realmente agora eu não sei quanto é que está um galão, mas deve estar na casa aí dos seus dólares 50, dólares 60, posso estar até errado. Se vocês tiverem a informação, por favor, me corrijam. E se a gente transformar, que isso aí são quase 4 litros, o nosso litro a R$ 5 você pegar o dólar 1,5 vezes 6, aí nós estamos falando de R$ 9. O galão, e aqui cada litro está R$ 5, R$ 6, então, sem comparação. E aqui o diesel é subsidiado, é mais barato. Então, a gente vê muito mais embarcações a diesel, que eu não acho que a conta certa, tá? Você pagar um dinheirão no motor a diesel, porque na hora do combustível, quando você roda uma mês, ano, muito pequeno. Mas isso é uma outra parte que a gente pode até conversar mais tarde. Mas voltando, porque quantos pés tem os barcos? Lá fora passa, porque você tem essa quantidade de motores, passa dos seus 40 pés. E no Brasil está começando a chegar a 40 pés. Mas no Brasil está tendo uma coisa diferente. Os estaleiros que fabricam barcos de passeio, não barcos de pesca, estão começando a ver essa nova tendência e estão começando a fazer barcos que antigamente usavam os motores de centro e agora estão usando motor de popa. Estão vendo barcos aí com cabine, com fly, com hardtop e tudo isso. E você vai olhar lá atrás, tem um motor de popa. Porque era muito comum a gente ver nesses barcos de pesca. Vê lá, só que o barco de pesca senta 2 pessoas no meio, o resto vai sentado no sofá contrário ao piloto e você não tem um conforto. O conforto é quando o barco para, você tem uma pesca, coisa assim, você tem uma proa imensa com um sofá imenso, tudo bem. Mas na hora da navegação, ou seja, o próprio passageiro, o convidado, ele fica numa posição realmente incômoda. Ou se ele sentar lá atrás, se a lancha pegar uma onda e vier aquela chuva na sua cara, porque o para-brisa é só voltado para o piloto e o copiloto que está um do lado do outro. Já nessas embarcações que estão vindo aí dos estaleiros lá do sul, aqui próprio do Rio de Janeiro, já o pessoal de São Paulo, já estão fazendo barcos com motorização para 2, 3 e 4 motores. Ou seja, realmente vai ser, o barco, se tiver um aí, pode me convidar, adoraria fazer um teste desse, não tem problema. Por que essa escolha dos motores está indo para o motor de popa? Por quê? Você falou, a gente já sabe, né? O motor de popa tem algumas vantagens, a gente falou a semana passada disso, falamos do espaço, da circulação, falamos algumas coisas. Agora, por que no mundo, Estados Unidos, a gente está vendo motores novos de popa, mas eu não estou vendo, nós não estamos vendo lançamentos de motores de centro-rabeta, que foram sempre os concorrentes, né, dos motores de popa. Por que essa evolução? Por que esse caminho hoje, lá fora, que acontece lá fora, cedo ou tarde chega por aqui, os fabricantes estão indo, principalmente a Mercury, né, no caso, que tem os dois, ela está optando pelo motor de popa em prol do motor de centro, em detrimento do motor de centro-rabeta. Por que essa escolha? Bom, vamos voltar um pouquinho. É o seguinte, os motores de centro, diesel e gasolina, eles, ainda na década de 80 e 90, eles eram muito mais confiáveis e duráveis que os motores de popa. Os motores de popa, na sua grande maioria, eram 2 tempos, e por serem 2 tempos, eles tinham óleo misturado direto na gasolina, ou tinham um autolube que misturava, mas assim mesmo eles geravam, como é que se diz, uma fumaça, uma queima que ficava na polpa do barco. Então você imagina o usuário que tem uma lancha, vamos dizer,
dos seus 36 pés, teria uma parelha de motor de popa na década de 90, uns seus 225, que era o motor comum na época, ele liga lá o motor, está esquentando a lenta, bota a esposa, a família, e aquela fumaça branca de óleo dois tempos, fede todo mundo de óleo dois tempos, a esposa chega para o marido, não volto mais aqui, porque meu cabelo, que eu gastei o dinheiro no cabeleireiro, por causa disso, está tudo fedendo, olha a minha roupa que está fedendo. Então, isso era um agravante. O segundo agravante era o seguinte: a longevidade dos motores de popa mal chegava a 1.000 horas. Tinha motores com 600 horas e já estava batendo pino mesmo. E se você rodasse 50 horas ano, 60 horas ano, estamos falando de um motor que era para durar 10 anos, não durava. Cada 4 anos o cara estava trocando o motor. Então, você gastar um dinheiro, comprar um motor que é descartável e assim mesmo ele causa desconforto no uso, então o motor de centro fez a onda. Só que o motor de centro ele parou no tempo, porque o motor de centro ele não era o motor de popa, era um motor desenvolvido para ser motor de embarcação, uso em água doce e uso em água salgada. Já o motor de centro, não. Eles pegavam um bloco da linha automotiva e da linha de caminhões e adaptavam ele para o uso náutico. É claro que as transmissões, as rabetas, as caixas de reversão, tudo isso não é de automóvel, não é nem de caminhão, era desenvolvido para náutico. Mas o motor em si era da linha automotiva e da linha de caminhões. E o que eles faziam para aumentar o torque? Porque um carro, quando você chega a um certo RPM, o que você faz? Você vai lá e muda a marcha. Já o motor de barco, você coloca num certo giro e você não muda a marcha. Então, o que eles fizeram para aumentar o torque? Aí eles descobriram que se você pegasse um cabeçote, um comando de válvula, então você pegasse, eu tenho vamos dizer, um carro que era comum de usar um motor grande, que era o Ford Galaxy. Teve gente que pegava o motor do Galaxy, botava na lancha, mas na lancha não anda. Aí eu falei assim, você está com o comando de válvula errado, você tem que botar um comando de válvula dessas picape americanas que puxa trailer, que é de força. Aí foram ver, então existe um comando de válvula diferenciado. Então aí você melhorava o motor. Mas assim mesmo era tudo adaptado. Então vamos dar um exemplo aqui, que eu falei Ford, né? A Ford pega os V8 dela e os V6 delas e começa a deixar de fabricar porque eles não são motores mais viáveis, os motores agora são os 3 cilindros, os 4 cilindros pequenos, todos eles agora turbos, ou seja, ter a mesma potência, o menor tamanho, maior economia. E o pessoal que fabricava, como a Mercury, os motores de 7 litros, vão ficar como? Vão comprar bloco de quem? Vão comprar um bloco de tecnologia. Claro que ela vai continuar vendendo porque tem comprador, mas é uma tecnologia antiga, não vai evolução. Enquanto o motor dois tempos, que na década de 90, ou seja, 30 anos atrás, eram motores que, como é que se diz? Eram beberrões, bebia combustível dedado, queimavam óleo, a fumaça, eles não eram duráveis. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje os motores de popa são altamente duráveis, altamente silenciosos, revisões periódicas são ínfimas, ou seja, são um espaçamento grande. Eu não vou citar horas aqui, porque depende de cada marca, senão eu vou dizer de uma a outra é menor, isso não, nada disso. Mas você vai ver que na troca de material de peças é vela, filtro e óleo. Não tem mais que você trocar de diferente do que você faria num carro. Não tem um item maior. Sim, sim. Então, a grande diferença a evolução do motor de popa fez com que o mercado aceitasse, acreditasse e dá confiança. E fora, exatamente, o atrativo do espaço, né? Você não tem uma garagem, você não leva uma garagem para passear, e sim você leva um pátio para passear, onde você pode botar seus convidados, seus amigos. Claro, claro. Então, tá bem explicado, né? A evolução, além dessa vantagem do motor de popa, a evolução está indo para o motor de popa. Agora, aproveitando isso que você está falando, Ricardo, quanto tempo dura um motor de popa? Vamos pensar no motor agora da última geração, né? Você já falou no passado que não durava nada. Agora, vamos pensar na geração atual. Quanto tempo, quantas horas dura um motor de popa, na média aí? Sim, em 2005, eu cheguei para a Evinrude, para quem eu representava, e perguntei para eles o seguinte: olha, tem um motor 225 HP aqui que está com 1.000 horas. Eu queria fazer uma matéria na revista Náutica.
Pera, 225? Era 225? Não, 250, desculpa. Ah, é 250, 250. 250. Está com 1000 horas aqui. E eu queria desmontar ele para ver como é que ele está por dentro. Vocês me autorizam? Fábio, autorizo. O que você precisar de material e tal, mas antes de você publicar, fala aqui com a gente. Desmontamos o motor. E quando eu cheguei no eixo do virabrequim, que vamos dizer, a peça é a peça central de um motor Sim. de popa, Sim. e nas bielas, nos rolamentos, e fui medir. E peguei o manual e olhei lá a tolerância, de tanto a tanto. Eu estava na tolerância máxima, ou seja, eu não tinha gasto nada. O virabrequim, se ele fosse plano, eu podia me pentear nele tão espelhado que ele ainda era. As bielas, com 1000 horas? Com 1000 horas, isso? 1000 horas. Até a matéria nós fez 1000 horas e 1000 pedaços, entendeu? 1000 peças. Ou seja, que a gente contou o número de peças, claro, cada rolamentozinho e tal, para ver se a gente chegava nas 1000, e a gente chegou nas 1000. E chegamos nas 1000. Então, com 1000 horas, nós estamos falando de 15 anos atrás. Hoje, olha, só para um parênteses aí, 1000 horas, assim, antigamente a gente usava 100 horas por ano, hoje estamos usando menos, talvez até 50, né? Então, se fosse... vamos pôr 60, se fosse 100 horas por ano, 10 anos, se fosse 60, daria 9 anos, né? Mais de 9 anos, quer dizer, dura muito, né? Dura muito. Mas que bom, que bom. E isso daí você está falando da unidade de força, né? Onde estão os pistões, o virabrequim, a cabeça de força. E agora, e a transmissão? Quanto tempo dura a transmissão? Bom, a transmissão está indo pelo mesmo caminho, pelo seguinte, porque as transmissões agora elas estão se tornando eletrônicas. Uma coisa que foi usada, essa tecnologia de eletrônica foi usada no começo da década de 70, entre 71 e 74. Usaram, mas só que os materiais empregados naquela época, eles eram muito ruins, eram muito suscetíveis à corrosão, a ressecamento, né, dos fios, ou seja, havia infiltração de água, acabava danificando a parte eletrônica, então você perdia esse funcionamento eletrônico. Mas hoje em dia são engates bem suaves, exatamente pela potência. Imagina você engrenar um motor de, vamos dizer, um 726 da HP, engrenar ele, se você não tiver uma engrenagem suave lá embaixo, ou seja, uma transmissão. E uma outra coisa, por que essa... Mas espera aí, explica para a gente, a transmissão é mecânica, né? Não tem como não ser mecânica. Agora, onde que entra a eletrônica? Onde que entra a eletrônica aí? Onde entra a eletrônica é o seguinte, colocar um servomotor que nada mais que ele puxa, você quando engrenava o motor mecanicamente, lá no comando você jogava a manche para frente, então o bracinho que jogava para cá, ele empurrava um cabo de comando, e esse cabo de comando empurrava empurrava um negócio, uma vareta, e essa vareta subia e descia, ou seja, se transformava esse movimento nesse sentido, esse movimento nesse sentido. Então, você vê, a quantidade de pequenas folgas que você tem até aqui para essa vareta empurrar, e lá embaixo, pegar uma pecinha, jogar a engrenagem para ré ou engrenagem para avante, lembrando que o barco está andando para lá, então para avante para cá e ré para lá, então essa pecinha continua fazendo esse movimento, esse braço continua subindo e descendo, só que aqui em cima eu coloquei um servomotor. E esse servomotor, ele só vai fazer esse tipo de engrenagem com uma informação que o módulo eletrônico dá, dizendo que o motor está na faixa de RPM adequado para ser engrenado. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dar o seguinte exemplo. Você está vindo a 3.500 RPM, ou seja, andando em alta velocidade, aí você, por negligência ou não conhecimento, resolve engatar uma ré. Você joga a ré. Você não vai engatar ré. O motor vai reduzir a velocidade, vai entrar no RPM correto, vai botar em ponto morto, saiu do ponto morto, ele vai engrenar a ré. Ou seja, ele faz tudo com segurança, exatamente para evitar que o motor danifique. Ok. Bacana. A tecnologia está aí para isso, nos ajudar, né? Agora, Ricardo, conta um pouquinho para a gente como é que a gente faz para aumentar a performance do motor de popa, ou aumentar, ou manter, ou nada de chipar o motor, nada de aumentar a potência do motor fora das especificações. Não. O que comercialmente é viável? O que é comercialmente, o que na prática é viável, sem ter que mexer na potência do motor? O que a gente faz? O acerto, hélice? Conta para a gente como é que a gente pode melhorar a performance do motor de popa sem usar
outras artimanhas aí? O principal, primeiro tem que começar pelo seguinte, é saber distribuir o peso a bordo. Se você concentrar o peso demais na proa, você vai andar com a lancha bicada. Se você concentrar o peso demais na popa, você vai considerar ele, como é que se diz, ele vai empopar demais, não vai levantar tanto a proa. Entendeu? Sim. Distribuição de peso. Então, a primeira coisa, né? Distribuição de peso. Eu sempre dou o seguinte exemplo para os meus clientes. Vocês, quando eram crianças, brincaram, porque os jovens hoje brincam só de celular. Então, na época, ele brincava de gangorra na hora do recreio. Lembra que a gente brincava? Vamos equilibrar a gangorra? Bota fulano e ciclano numa ponta e um gordão do outro lado. Eu era sempre o gordão. Gordão do outro lado vai ver quanto seria o equilíbrio. E quando a gangorra estava exatamente zero, né, a gente sabia que estava no equilíbrio. Aí eu pulava da gangorra e os outros dois caíam direto no chão. Mas isso é outra coisa. Mas vamos lá. Então, o barco é mais ou menos a gangorra. Você não pode nem botar muito peso à proa, nem muito peso à popa. Você tem que equilibrar ele ali no meio. Então, com isso, você vai ter um casco, como é que se diz, vamos dizer, neutro em relação à influência. Uma outra coisa é o próprio desempenho de arrancada do barco. O posicionamento do motor no espelho de popa vai influenciar e muito no desempenho que você vai ter. Eu quero ter uma embarcação para puxar o wake. É uma posição de motor e um tipo de hélice. Eu quero ter uma embarcação para eu passear normalmente. Eu quero ter uma embarcação que eu pesco em lagoa sem onda e eu quero alta performance. Então, você vê que são 3 tipos de montagem de barco na popa que isso influencia. Então, se você... vamos falar do primeiro caso. Puxar. Então, você precisa de maior tração e criar uma marola atrás. Você não vai puxar o wake não é para ficar pulando onda. Então, tem que ter onda. Tração. Então, o que acontece? Eu vou aumentar a carga para a popa do barco, eu vou botar o barco, a rabeta. Vamos dizer o seguinte, aqui nós estamos falando do fundo do casco, né? O fundo do casco está aqui, e o motor de popa seria isso aqui, né? Então, aqui seria a aleta acima do hélice, aquela placa acima do hélice. Passando. Placa antiventilação ali, né? Sai daí, sai. Aqui. Então, é o seguinte, a placa antiventilação, o que acontece? Se eu botar ela abaixo do casco, eu vou ter um arrasto, eu vou ter que usar outra mão aqui, eu vou ter um impacto de água que vai bater no motor. Então, o que vai acontecer com esse motor? Eu vou criar uma quantidade de água, que é a água por cima dessa aleta de cavitação por cima, e vou criar uma maior marola, exatamente aqui acima. Se eu pegar esta aleta daqui e colocar ela a zero, eu não vou ter esse arrasto. A água vai bater no hélice, o hélice vai jogar para trás e eu não vou ter mais esse arrasto. Voltando aqui. Então, se eu botar ele a zero, eu não vou ter esse arrasto, eu vou jogar a água toda para trás. Agora, se eu levantar ele, o que vai acontecer? Eu vou ter menos água e vou criar uma certa diferença de pressão. Ou seja, eu vou criar uma oxigenação disso. Ele vai pegar ar de cima, né? Vai pegar ar de cima, água embaixo, ou seja, eu vou criar uma água mais leve no hélice. O que acontece com essa água mais leve? O hélice que tem uma força para empurrar uma quantidade de água, se a água está mais leve, ele vai fazer isso com mais facilidade. Se ele vai com mais facilidade, ele vai girar mais rápido, ou seja, é para alta performance. Então, quanto mais alto eu tiver o motor, eu vou ter maior velocidade, numa condição de mar liso e tal coisa assim. Então, esses barcos que a gente chama de bass boat, que você vê passando nos vídeos de alta velocidade, você vê o motor do cara está montado lá em cima. Nós estamos falando de 2 a 3 polegadas no final do barco. Só um parênteses aí, bass boats são lanchas para pesca, são plataformas, né? São lanchas muito baixas, muito rápidas, muito estáveis, porque o pescador fica arremessando, né? Mas elas são leves, baixas, até uns 6, 7 metros no máximo, acho que não passa disso. A área da popa é larga e a área da proa é pequena. Literalmente é quase um triângulo o barco. Sendo que a parte em alta velocidade é só isso aqui que fica dentro d'água. Tudo isso aqui fica fora d'água em alta velocidade. Que alta velocidade um bass boat, qual que é, Ricardo? Nós estamos falando de 80 milhas, aí eles podem chegar. Entendeu? 80 milhas por hora, 70 nós, quase 70 nós, sei lá. É um absurdo, Não é que os caras querem chegar rápido lá na pesca lá. Mais de 130 km por hora na água, hein?
A É água é muito. dura, hein? A água é É, dura. a A água é gente acha dura. que a água é muito Não, dura. não, depois de 80 quilômetros por hora já vira, fica muito dura. Fica muito dura. É, Então caramba. aqui, então voltando aqui, o caso de baixo. Então, para a gente puxar o eixo, que a gente deixa o motor embaixo, para você, o passeio normal aqui, você pode até usar um pouquinho, que às vezes a gente tem um pouquinho de água calma, então você pode subir um pouquinho, e você, no caso de trabalhar em lagoa, coisa assim, gosta de alta velocidade, você levanta o motor. E tem os barcos que a popa, eles que a gente chama de cavalete. Não sei se vocês já repararam que o fundo V do barco está aqui, mas existe um lançado ainda para trás e o motor fica aqui em cima. Então tem um vazio aqui. Tá, então vamos, peraí. O motor de popa, normalmente ele é preso, né, com Direto parafusos no direto espelho no de espelho. popa, que No é espelho de aquela popa. parte traseira vertical da lancha. Agora, o cavalete é um suporte, né, É um que suporte. o E alguns suporte é preso no espelho de popa e o motor é preso nesse suporte, é isso? alguns cascos já saem já da forma com esse suporte feito junto. Não precisa ser parafusado. Tá. O Mas que na que você acha teoria dessa montagem com o cavalete aí? O cavalete que vamos dizer, o cavalete dá uma vantagem que você, por estar com o motor mais longe do casco, ou seja, desse arrasto de água, que é quem está dentro da água arrastando é o fundo V aqui atrás, e esse motor aqui atrás, ou seja, vai criar uma onda aqui subindo. Então esse teu motor, você pode trabalhar ele mais alto, bem fora d'água, e vai depender dessa distância, existe um cálculo para essa distância, para essa altura, né? Isso a gente calcula na hora lá para ver quanto é que é, e bota o motor mais alto. E com o motor mais alto, você girando mais leve, você tem um motor mais econômico. Então, a principal vantagem é exatamente você aumenta a sua autonomia, o seu motor fica mais econômico por causa Mais disso. econômico e mais rápido? E mais rápido. Tá? Agora, Tem aqueles ranhuras no meio exatamente sim. para desviar, exatamente para diminuir o arrasto de casco dentro da água. Você tem que diminuir. Quanto menos você tiver arrasto, menos você consegue aumentar a sua autonomia e aumentar o seu desempenho econômico. Agora, Ricardo, na maior parte dos barcos não usam motor em cavalete, né? Eles usam o motor preso direto no espelho de popa. Por que que eles não usam tanto o cavalete? Eu acho que é uma questão até de própria segurança, exatamente porque para você fazer um cavalete, você vai começar a limitar o usuário, porque como é um motor que você precisa de uma certa performance, o cara tem que saber manusear o barco, o cara tem que ter um conhecimento, ele vai, com ele na polpa, você não. Você faz um ensino básico, ele é claro que ele vai evoluir o conhecimento, ele vai saber qual é o RPM, de usar o barco, o posicionamento de inclinação do motor, que a gente chama de trim, saber usar o trim, até onde que deve usar o trim, porque o trim ele muda o ângulo da proa, ele não sobe assim. Assim a gente chama de jack plate, né? Ele eleva o motor, é um elevador que É um cavalete que tem um hidráulico lá para ajustar a altura, né? Do motor. Tem um soalheiro que fez uma embarcação de 26 pés e resolveu colocar toda a parte de cabine, piloto, tudo lá concentrado atrás. Era uma proa livre, tudo centrado lá atrás. E botou ali um cavalete. Então, ou seja, o barco em si já sentava a bunda. Botou o cavalete, o motor sentava mais ainda. O que acontecia? Volta e meia o cliente não dava o motor. Com água, estourava o motor. Porque, que porcaria, que o motor é ruim. Não, não é o motor é ruim. Nem o barco é ruim, é saber usar. Então, esses barcos a gente aconselhava, já que o cliente não sabia usar ele, acelerar ele, a gente aconselhava você vai ter que botar um acessório, que é como é que se diz, um hidrofólio lá atrás. Esse hidrofólio vai fazer com que o seguinte, na hora que o barco arranca, esse hidrofólio não deixa o motor enterrar na água, porque ele cria uma área, o hidrofólio nada mais é um triângulo de plástico colocado em cima dessa aleta, acima do hélice. Então, você cria uma espécie de freio. Na hora que o barco vai querer levantar, a popa com esse hidrofólio não deixa frear. Então, o que ela faz isso? Na hora que o barco faz isso, ele vai para frente. Ou seja, ele cria um certo freio. Tá, então vamos só. Então, isso, no caso, você está falando, é um caso especial que tem muito peso concentrado na popa, e lembrando que o motor em cavalete ele vai mais para a popa ainda, né? Ele fica mais fora do barco, né? Pendurado no barco, quer dizer, mais peso
puxando para a popa. E então, aí usa-se um hidrofólio, que é uma placa, né? Uma placa que é fixada na placa antiventilação do motor para dar maior sustentação. Então, isso aí compensaria um pouco o excesso de peso na popa, é isso? Exatamente. Tá, Exatamente isso. tá bom. Porque Tá, você então tem aí compensaria. na popa, você tem bancada de bateria, já que o pessoal gosta de botar atrás. O tanque de gasolina fica no centro do barco, bem no centro, ou seja, exatamente como é um peso variável, você não pode concentrar nem de um lado nem do outro, porque você vai ter um tanque cheio e o barco funciona de um jeito, o tanque vazio vai funcionar de outro. Então é isso. Então... Tá. Agora, interessante, vamos ver se a distribuição de peso é fundamental. Agora, Ricardo, conta para gente uma pergunta também muito comum é sobre motores de modo geral, mas particularmente motores de popa. O que é melhor eu ter um ou dois motores? Um de 300 HP ou dois de 150 HP? O que é melhor? Bom, o de 300 HP ele vai ser mais potente que dos dois de 150. Primeiro começa por quê? aí. Por que mais potente? Você... Se a 150 mais 150 é 300. Como é que... não é potência? Na 150 você tem duas rabetas dentro d'água, você tem dois arrastos dentro d'água. Então você cria um segundo freio. Por mais que você tenha. Você tem a mesma potência, mas maior arrasto, é isso? Maior arrasto. Então você não pode fazer essa conta. 2,150 igual a 300, não. Então, vamos dizer, 2,175 seria igual a 300. Ou seja, você vê que você tem uma perda de 15% a 20% de arrasto. Agora, por que dois motores e não um motor? Vamos lembrar o seguinte, eu estou numa região, Angra dos Reis, onde os passeios tem N passeios, e às vezes você vai para a localidade onde você não tem ninguém, só está você junto com a natureza, curtindo a natureza, seja um mergulho, seja um churrasco a bordo, seja simplesmente para passear, para ouvir uma música só. E você chega no final do dia, você está querendo voltar e por uma infelicidade você encontra um toco boiando, você não viu, e você perde aquela rabeta, ou você danifica a rabeta, que se você continuar andando, você vai aumentar mais o seu prejuízo. Se você tem dois motores, você volta no segundo motor. Então, até a máxima que a gente usa lá, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois sempre tem um. Então, isso aí vale muito em aviação também, né? E também em aviação também, exatamente. Tá, agora, peraí. E vamos falar do custo. Um de 300 e dois 150. Imagino que a vantagem aí fica para o motor, né? Vamos dizer, você tem duas rabetas. Você continua tendo duas rabetas, duas cadeiras. Cadeira é aquela parte fixa ao casco, né? Duas cadeiras e tal. No caso, o 300, que hoje, na maioria, são 6 cilindros, e o 150 são 6 cilindros, ou seja, um eu tenho 6 cilindros e outro eu tenho 12. Então, o custo, realmente, no caso do 300 HP de um motor só. Ok, e vamos falar do consumo. Entre o consumo de um motor de 300 e o consumo de um mesmo barco com 250. Bom, a gente diz que o 300 HP ele vai ser menos gastador em velocidades baixas. E os aparelhos de 150 vai ser menos gastador nas velocidades altas. Ou seja, quando eu diminuir o arrasto de casco, eu tiver o motorzinho, os meus 250 vão ser mais econômicos do que o 300. Em baixa velocidade, dois motores, mais econômico do que um? Gasta mais. Gasta mais? Gasta mais. Então... Abaixo dos seus 3.000 RPM, se você botar os dois motores, são dois caras que como eles estão deslocando ainda, eu estou tendo dois caras consumindo ali os seus 15, 20 litros hora, dependendo do tipo de hélice que a gente tem lá atrás, enquanto o 300 está lá consumindo os seus 25, 30 litros, o outro 15, 20, ou seja, 20, 20, ou seja, você vê que eu consumo alto. Quando eu jogar isso em alto, ou seja, que eu diminuir o arrasto, vão se equiparar ou os dois motores 150 vão ser mais econômicos. Então, em baixa, a vantagem é para um motor. Em alta velocidade, a vantagem é para dois motores? Dois motores.
Tá bom, então Lembrando tem... que o 300 HP ele é mais potente que o 250. Você está fazendo Sim, se a gente sim. Você fizer essa falou comparação de duas velocidade transmissões, final, duas rabetas, maior arrasto com dois motores e um motor menor arrasto, né? Agora, exatamente. hoje os motores estão muito confiáveis, né? Assim, claro, quem tem dois, tem um, né? Sempre tem isso aí, sempre vai acontecer. Mas a confiabilidade do motor de popa hoje é muito boa, né? É muito boa. Você vê o seguinte, o motor ele tem, de fábrica, quando você tem um motor, você compra um, a gente chama de motor rotante. O que é rotante? Você for lá no hélice, ele gira no sentido horário, né? No caso, eu vou fazer o contrário para vocês, né? Tá certo? Horário assim? Horário, Sim, entendeu? sim, No gira para a sentido horário. direita, gira para a direita, Exatamente, né? já tem Gira para horário. a Então eu direita. tenho dois motores, o que acontece? Um gira para cá e o outro gira para cá. Então o que São acontece? Eles contra-rotantes. sempre pegam água pura para jogar para cima. Se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Eu vou pegar ar com água e vou jogar para baixo e eu vou ter menos deslocamento de água para trás. Então sempre é assim. E você tendo um motor que gira, um aparelho que gira assim, o que acontece? Você pode ter peso de um lado ou peso de outro, você não tem distorção do barco. O barco fica equilibrado, ele sempre Ah, anda para tá, frente. tá. Já Tem essa vantagem. se você tiver um barco com um motor só, que gira só para um lado, direitinho, o que vai acontecer com esse motor? Está girando para o lado direitinho. O que vai acontecer com esse motor? Ele vai, se você botar um cara leve, você olhar as lanchas, a maioria do piloto fica a boreste à direita, e você botar um cara pesado à esquerda, o barco vai ter uma tendência a adernar para o lado de bombordo, do lado esquerdo. Se você pegar esse cara pesado, botar ele para pilotar e o leve ficar lascar, ela vai ter uma tendência a ficar vai ficar menos adernado por causa da torção do hélice que tem Tá, a tá, fazer isso. tá. Bem falado. E falando nessa parte de estabilidade, eu até tenho uma pergunta aqui do Edson. Ele tem um barco inflável com 33 pés, com dois motores de 200 HP, e leva 32 passageiros. Ele pergunta, o hidrofólio, no caso dele, ajudaria, melhoraria a navegabilidade dessa embarcação, desse barco? Olha, o que ele tem que ver é o seguinte, o barco dentro d'água parado, ele empopa muito, né? Um jargão que a gente usa, ele fica com a bunda muito sentada dentro d'água por causa dos dois motores inflados. Normalmente esses infláveis é um barco de fibra com dois para-choques do lado, que o próprio inflável não tem influência nenhuma, porque mesmo parado na água, os infláveis estão fora da água, não estão encostando. Depende, né? Talvez quando o barco completamente carregado, parado, o inflável deve estar na água e navegando, talvez o inflável fique fora d'água, né? A parte dos tubulões. Então tem que ver se esse V do casco com os dois motores ele fica muito. Se ele ficar, Ricardo, meus barcos ficam muito com a popa muito enfiada dentro d'água, eu vejo pelo próprio desenho, a proa está muito levantada e a popa. Aí sim o hidrofólio vai ajudar ele, porque o barco tende na arrancada a sentar para depois subir na onda. Então, se ele bota o hidrofólio, ele evita exatamente essa sentada para subir. Tá, então, nesse tá. caso, vai ajudar. Tá. Então tem que fazer observar bem a posição do barco parado, né? E depois. E uma outra coisa, quando ele bota as pessoas para sentarem no barco, ele saber essa distribuição da gangorra. Começa pela metade do barco, porque onde é que o piloto está? O piloto está sentado lá atrás, porque às vezes tem um lado vezes que o piloto ele quer ver todos os passageiros. Então, por uma questão de segurança, ele pilota lá de trás. Tem outros que pilotam na meia nau, tem outros que pilotam lá na frente. Então, exatamente, é distribuir o peso. A bordo, primeiro nós vamos começar essas colunas no meio, para depois um pouco na proa, um pouco na popa, e assim ele vai enchendo, ou seja, ele equilibra o barco. Ok, então distribuição de peso, e se mesmo assim o barco ficar com a popa muito afundada, né, muito peso na popa, aí valeria a pena colocar os hidrofólios, certo? Exatamente. Tá, ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outro item que interessa muito. Qual é o melhor hélice para um motor de popa? Qual é? Um hélice de 3 pás, 2 pás, 5 pás, qual que é o melhor? Plástico, alumínio, aço inox? Você vê a quantidade de coisas que você falou e a mesma coisa, tudo é hélice. Hélice realmente te dá um livro mais ou menos dessa grossura. Eu estudei pra caramba hélice
E com esse dia digo para vocês que eu sei só isso de hélice. É bastante coisa, mas é um negócio espetacular. É um mundo. Porque, vamos só É um um parênteses mundo. aí. Quem transmite a posição, quem que transmite a força para a água, né? Para empurrar o barco, é o hélice, né? Aham, aham. Então, claro que ele Vou, tem vou que tentar, vou concentrar tentar, tudo nele aí. vou tentar fazer o seguinte. Quase todos tiveram oportunidade de aprender a nadar. Então, quando a gente aprende a nadar, que a gente chama de primeiro nado, o famoso nado cachorrinho, né? Que é assim, repara a minha posição da minha mão para puxar a água. A gente faz umas conchinhas, né? Você imagina que se eu tivesse, em vez de 2 braços, 4 braços, né? Se eu fizesse isso, nesse inteirinho, que eu boto uma mão, já tivesse uma mão no meio do caminho, eu ia me deslocar com maior velocidade. Então, quanto maior o número de pás, vamos dizer, eu desloco com maior facilidade. Mas eu tenho muito mais mão dentro d'água, então eu crio maior arrasto, ou seja, eu tenho um limite de velocidade para isso. Quer dizer, o próprio hélice que empurra o barco para frente também causa arrasto. A causa arrasto, ele causa um freio. Você tem um hélice Tá. lá, eu tenho um hélice do tamanho desse tamanho, eu tenho um hélice desse tamanho, a água que está batendo aqui, de certa forma, ele está freando, tudo bem que ele esteja girando. Agora, como é que funciona um hélice? O hélice nada mais é. Eu tenho um hélice 14,5 por 17, 14,5 por 19, por 21, o que é isso? 14,5 em polegadas, normalmente a medida de um hélice, é o diâmetro dele. E 17, 19, 21 é a distância, que é 21 polegadas, é a distância que esse ponto aqui, que na hora que eu der uma volta completa, eu me desloquei. Se pegar, fosse uma rosca de parafuso, na hora que 17 polegadas, eu dou um giro aqui. Fechei. 19 polegadas, eu dou um giro aqui. 21 polegadas, eu dou um giro aqui. Ou seja, com o mesmo giro, 21 polegadas, eu andei isso, e com 17 eu andei isso. Então, essa é a diferença. Essa distância é o passo, que eles chamam de passo do hélice, né? É o passo do hélice, o diâmetro pelo passo. O diâmetro Tá. Primeira medida é o diâmetro, a segunda medida é o passo. É o passo. Então é Tá. o seguinte, então quer dizer que eu tenho um barco que está com uma 19, e se eu for andar mais, eu posso botar uma 21, uma 23, uma 25? Assim, não. O que você tem que saber é o seguinte, é respeitar o desempenho de fábrica do seu motor. Você vai lá no próprio manual do proprietário ou pergunta ao representante qual é o RPM máximo que o meu motor pode atingir. Aí ele vai dizer para você, olha, o seu motor atinge 5.500 RPM, o seu motor atinge 6.000 RPM. E como é que a gente faz isso? Vai colocar o barco na água. Qual a capacidade de passageiros? São 8 passageiros. Nós vamos botar 4 passageiros. Qual a capacidade do tanque? São 200 litros, você pode botar 100 litros. Ou seja, meia capacidade você vai botar a bordo, vai escolher um local onde você vai fazer sentido A até o ponto B e do ponto B ao ponto A. Você vai tirar 2 medidas nisso para você saber. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o barco e vai acelerar, vai botar ele em planeio, primeiro, tudo direitinho, e você vai acelerar ao máximo. Acelerar ao máximo, você vai lá contabilizar quantos RPM você conseguiu e vai fazer o mesmo sentido contrário, porque um é a favor do vento, o outro é contra o vento, velocidade. Aí você atingir, olha... Tirar a média. Tirar a média. Eu atingi na média 5.700 RPM e o meu motor é 5.500. Opa, estou sobrando 200 RPM. Qual passo que eu estou? É um 19? Não, a gente pode subir para um 20 ou para um 21. Testa com 21. 21, agora eu estou em 5.400. Mas diz lá o motor que é entre 5.000 e 5.500. Opa, então eu estou dentro ainda. Posso ir para um 23? 23 eu vou cair para 4.900 na mesma hora. Então, é o passo 21, é o ideal naquele caso. Mas boa dica. Isso não significa que você vai ter que andar 5.500 o tempo todo. Porque se eu tenho, vamos dizer, uma subida aqui, se eu tenho uma subida aqui aos 5.500 de RPM, ou seja, e aqui é a distância que eu percorri, né, a velocidade que eu estou. Se eu começo, eu sei que eu chego aqui nessa velocidade, nesse RPM, significa que isso aqui, como é uma linha reta, nesses RPM eu tenho a mesma velocidade. Se eu tenho um hélice que a velocidade máxima eu chego somente aqui, você vai pegar, que eu digo o seguinte, 5.400 e a minha velocidade caiu em relação a isso,
você vai pegar esses RPM, você vai ter o mesmo RPM em velocidades menores. Você vai dividir isso daqui. Então, se você tem um barco montado com RPM dentro da faixa, significa que você vai ser econômico em todos os RPMs. Você não precisa andar a 5.500. Você não precisa andar numa velocidade desconfortável, colocar os passageiros a bordo em risco por causa de uma marola. Você vai andar normalmente, mas você sabe que seu barco está montado. Isso é feito com carro, relação de âmbito de roda. Transmissão, tudo. Não, ótimo. Ótima dica, Ricardo. Ótima dica. Eu acho que o acerto do hélice aqui que você falou, nós vamos falar ainda. Hélice é uma coisa que demanda outros bate-papos aí. Uma pá, duas pás e tal. Duas pás, três pás. Só que agora, o que aconteceu? O relógio acabou o nosso tempo novamente. Já estamos com quase 1 hora falando e tem tanto assunto ainda para a gente continuar aqui, né, Ricardo? Vamos para o terceiro. Talvez a gente vá para o terceiro, né? Não sei se nós vamos na semana que vem, mas vamos falar mais agora sobre hélices, né? Depois nós vamos falar exclusivamente sobre hélices. Eu fiz o papel aqui atrás, vocês conseguem ler? Está certinho? Ou... Não dá dando para ver, não. Está muito longe. Está muito longe. Opa! Está saindo certo ou você não tá? consegue? Olha aqui, ó, pessoal. Aqui está o contato do Ricardo Paragon, tá? Então, isso daqui, só lembrar, esse nosso vídeo, ele vai ficar gravado, ele vai permanecer no Instagram, vai para o YouTube do Minuto Náutico. Então, vocês não vão perder essas informações. Se precisar falar com o Ricardo Paragon, pegar mais informações, está aqui o contato dele. Então, nós vamos ter que encerrar por aqui, senão o Instagram vai nos cortar. Então, lembrando, esse vídeo vai ficar disponível na internet para todos, porque são dicas valiosíssimas. E convido a todos também a continuar nos assistindo, porque quarta-feira, agora nós mudamos o horário para as 19h30, tem mais assuntos. Talvez a gente não consiga falar, quer dizer, nós não vamos falar da continuidade agora, mas vamos voltar a falar mais para frente sobre hélice, porque tem muita coisa ainda para ser discutida aqui. Então, eu agradeço a todos, agradeço o Ricardo, boa noite e continuem nos assistindo aqui no Minuto Náutico. Obrigado. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade, Márcio, mais uma vez.